Nós vamos conversar com o médico veterinário, Dr. Pietro Barucelli, que é professor do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Nós vamos falar um pouco do artigo que ele escreveu. O artigo tem o seguinte título: O impressionante salto da IATF no Brasil e sua contribuição para a produção de carne e leite. Professor, muito boa tarde, obrigado, pela sua gentil participação aqui no nosso programa, trazendo um tema da maior importância. Eu que agradeço, Zaidan, de ter a oportunidade de estar aqui com você e com seus ouvintes, discutindo um pouco sobre tecnologia. Muito bem, antes de nós começarmos a conversa, eu vou pedir para colocar uma tela com dados sobre esse assunto. Repare aí, inseminação artificial no Brasil no ano passado. O professor abordou esses dados. Vamos ver que em 2024 havia no rebanho de matrizes de leite e de corte, 83 milhões de matrizes. E as que eram inseminadas artificialmente representaram 20,4%. Então, inseminação artificial das 83 milhões, 20,4%. Das inseminações artificiais em tempo fixo, elas representaram, desse total de 20%, 81,8% dos processos de inseminação artificial. Ou seja, da inseminação artificial, desses 20% do rebanho, quase 92% foram realizadas em tempo fixo, a IATF. E, professor, lembra que a IATF em 2002, portanto, 22 anos atrás, considerando o ano de 2024, 22 anos atrás, a IATF respondia por apenas 1% do total das matrizes inseminadas artificialmente. E agora, quase 92% desse processo de reprodução. Professor, por que esse crescimento que o senhor chama de impressionante na IATF no Brasil? É muito bom, verificar que uma tecnologia que foi desenvolvida pela Universidade Brasileira, com aplicação nas fazendas brasileiras e em colaboração com a iniciativa privada, porque esse é um grande caso aí de parceria público-privada no desenvolvimento de tecnologia para aplicação nas fazendas brasileiras. E realmente esses números impressionam, porque há pouco mais aí de 20 anos nós detectávamos cio para inseminar todas as vacas no Brasil. E inseminávamos muito pouco, nós inseminávamos só 5% do rebanho. Hoje nós estamos inseminando 20% do nosso rebanho, quer dizer, aumentamos 4 vezes a quantidade de vacas inseminadas e com muito mais facilidade e eficiência. Então, isso trouxe ao mercado da genética, ao mercado da pecuária de corte e leite, certo? Inúmeras vantagens técnicas, produtivas e econômicas. Então, aí um caso de uma tecnologia que foi que o produtor acabou introduzindo ela no rebanho, e se o produtor introduziu, e se nós passamos de 1% para quase 92%, é porque realmente ela funciona. Então, é um caso que está ajudando bastante. Lembrando que a gente insemina 20% do rebanho brasileiro, que é um número grande, perto de 5% que nós tínhamos há 20 anos, mas mostra que nós temos ainda um horizonte pela frente de crescimento aí para o produtor se informar mais sobre como usar essa ferramenta de reprodução, porque ela traz retorno produtivo e econômico ao produtor. E hoje tem tecnologia que dá suporte para que o produtor aplique a inseminação com facilidade, com eficiência e com retorno econômico. Professor, no seu artigo, o senhor fala de oportunidades
que ainda deverão vir com os processos de IATF. Quais são essas oportunidades? São inúmeras, né? Porque com a IATF nós podemos programar a fertilidade das nossas matrizes. E o Brasil tem um grande diferencial em relação a outros países. Nós temos entre 80 e 90 milhões de fêmeas bovinas em idade reprodutiva. Esse é um patrimônio gigantesco. E só que a gente ainda precisa melhorar a eficiência reprodutiva dessas matrizes e a eficiência genética dessas matrizes. Então, qual que está a oportunidade? Nós introduzimos dentro desse potencial gigantesco de matrizes que temos no Brasil, introduzirmos tecnologia. E IATF significa tecnologia. O criador que introduz IATF em seu rebanho, ele está introduzindo pela inseminação genes dos melhores touros que existem no Brasil e no mundo. Então, ele dá um salto genético na nova geração da sua fazenda e ele corrige problemas de eficiência reprodutiva. O Brasil tem 2 problemas de eficiência reprodutiva que nós precisamos pontuar, que eles são importantes serem corrigidos. O primeiro problema é que nós produzimos poucos bezerros ainda por vaca em idade reprodutiva. Enquanto nós deveríamos estar produzindo 80% de bezerros por vaca em idade reprodutiva ao ano, nós produzimos em torno de 55 a 60 bezerros por vaca em idade reprodutiva ao ano. Então, nós estamos deixando de utilizar e potencializar a produção das nossas fêmeas, fazendo com que elas produzam mais bezerros. Outro gargalo da pecuária brasileira é que nós temos ainda uma idade ao primeiro parto muito avançada. Enquanto que a idade ao primeiro parto poderia ser de 2 anos, né, a nossa novilha parir com 2 anos, ela no Brasil, em média, está parindo ainda próximo a 4 anos. O que a IATF possibilita? Usar a IATF como ferramenta de reprodução, comparado, por exemplo, com a monta natural, é possível programar a fertilidade das novilhas para que elas se tornem prenhes por inseminação, 1 ano de idade para poder parir com 2 anos, e faz com que as nossas matrizes que estão produzindo 55, 60% de bezerro ao ano, chegue a produzir 80% de bezerro ao ano. Então, além de melhorar a genética, a gente consegue melhorar a eficiência reprodutiva com essa tecnologia. Isso faz com que o criador tenha muito mais retorno produtivo e econômico da fazenda. E isso é uma das justificativas desse aumento impressionante. Então, veja, nós passamos de 100 mil IATFs em 2002, 100 mil IATFs em 2002, para aproximadamente 25 milhões de IATFs em 2024. Então, é um crescimento espetacular, né? Mostra que o criador se adaptou à tecnologia, introduziu a tecnologia em seus rebanhos, mas ainda nós temos um horizonte pela frente aí enorme para crescer, para melhorar a eficiência reprodutiva do rebanho, e eu acredito que é isso que vai acontecer. O criador, paulatinamente, vai introduzir a tecnologia para que a gente possa otimizar aí a eficiência da pecuária de corte de leite no Brasil. Professor, o senhor citou aí esse tempo passado, né? Das fêmeas emprenhadas pela IATF, as jovens, as chamadas babies, hoje não eram submetidas, se não me falha a memória, a esse processo de inseminação artificial em tempo fixo, só as fêmeas mais eradas. E nós avançamos já mais de 20 anos com o uso dessa biotecnologia e, mesmo assim, já com a presença das fêmeas jovens, né, das babies, nós não avançamos ainda nos 50%, 60% do que nós poderíamos ter de uma eficiência maior na concepção através desse método. O que falta? É assistência técnica? É a qualidade do sêmen? Qual é a avaliação do senhor?
excelente pergunta. Os números ainda não mudaram, mas estão começando a mudar. Por que eles ainda não mudaram como um todo no rebanho brasileiro? Porque toda essa tecnologia que otimiza a eficiência genética e a eficiência reprodutiva é utilizada em apenas 20% das matrizes. 80% das matrizes brasileiras, que é o grande número de animais onde os cálculos de média da eficiência do rebanho são baseados, elas ainda usam o sistema tradicional de reprodução, que é o sistema tradicional baseado em monta natural, onde a novilha precisa atingir a puberdade, a maturidade sexual, sem uma programação. E, geralmente, uma novilha criada a pasto no Brasil, ela manifesta o primeiro cio na sua vida com idades muito avançadas, próximo de 3 anos, 2 anos a 3 anos. Com a ferramenta da IATF, é possível antecipar essa primeira cobertura via inseminação para 1 ano de idade, mas para isso a gente precisa estabelecer um programa. E também a fêmea, a matriz inseminada, como nós já discutimos, ela ainda é inseminada num percentual muito pequeno. Então, para a gente mudar essa realidade da pecuária brasileira, fazendo com que as fêmeas sejam inseminadas mais precoce possível, a gente chama novilha super precoce, que ela é inseminada próxima de 1 ano, para que uma matriz produza 80% de bezerro, tudo isso via tecnologia, via inseminação, melhorando a genética, nós temos que aumentar ainda a quantidade de fêmeas que recebem essa tecnologia. Então, volto a dizer, hoje 20% das fêmeas recebem essa tecnologia e 80% das fêmeas brasileiras ainda são cobertas por touros, estão ainda num sistema reprodutivo convencional ou tradicional, sem aplicação dessa ferramenta. Então, eu acredito que para a gente mudar esses números da pecuária brasileira, nós temos que melhorar, logicamente, o manejo nutricional, o manejo sanitário e introduzir em larga escala a ferramenta da IATF, que é o que está acontecendo. Ano após ano, está aumentando o percentual de fêmeas em idade reprodutiva recebendo essa tecnologia. E com o passar do tempo, com o aumento da introdução dessa tecnologia, nós vamos começar a verificar com mais evidência essa mudança na eficiência reprodutiva do rebanho brasileiro. Professor, 20 anos atrás, o pecuarista brasileiro ainda não tinha a experiência para fazer aquele protocolo, aplica o hormônio, espera tantos dias. Ele sabia que não precisava observar o cio, mas tinha um protocolo que dependia de dias, né, de uma técnica específica. Hoje em dia, o pecuarista já está mais preparado para fazer esse tipo de protocolo na fazenda, e se isso pode, conforme o aumento da experiência dele, da expertise dele, dos técnicos que trabalham com ele, isso pode aumentar o índice reprodutivo por meio da IATF? Sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Hoje, como nós realizamos a IATF já numa grande quantidade de fazendas, o percentual é pequeno, 20%, mas são milhões de fêmeas inseminadas no Brasil com a IATF. Nós estamos falando 25, 26 milhões de fêmeas por ano inseminadas. Representa pouco em termos de percentual da quantidade total, mas é muito em termos numéricos. Isso gerou um know-how, né? Gerou experiência, e o tempo passando, né, esses 20 e poucos anos de experiência que foi adquirido pelo pecuarista, pelos técnicos, pelos pesquisadores no Brasil, fizeram com que o processo ficasse cada vez mais eficiente, tanto de ponto de vista de resultado como de aplicabilidade. Então, hoje, a gente usa os tratamentos na menor quantidade possível, menor quantidade de manejo possível, facilitando a sua aplicação sem redução de eficiência.
E hoje tem uma outra informação importante, que existem inúmeros cursos de qualificação de técnicos para oferecer um serviço de qualidade ao produtor. Hoje mesmo eu estou aqui em Rio Branco, no Acre, onde estamos participando de um evento para capacitação de técnicos, para que eles tenham mais know-how para oferecer um serviço de qualidade e de eficiência ao produtor rural brasileiro. E nós temos um estudo que nós quantificamos a quantidade de especialistas no Brasil que existem hoje. E só para o produtor ter uma noção, tem mais de 7 mil veterinários especializados, com cursos especializados, prestando serviço no Brasil hoje para a realização desses 25 milhões de procedimentos de sincronização para IATF no Brasil. Parece tudo muito... números são grandes, mas o potencial é muito maior se nós levarmos em consideração o total de matriz do nosso rebanho. Agora, professor, apesar de não ter uma eficiência maior, né, ficando na casa de 50%, 60%, no aspecto econômico, como o senhor mostra no artigo, o processo é bom. No seu artigo, o senhor diz que um estudo da Faculdade de Medicina e Veterinária da USP mostra que para cada R$1 investido em IATF, o produtor recebe R$6 em rentabilidade. Nós temos ainda um pouquinho de tempo, professor, para o senhor tentar responder isso num tempo curto, mas como é que é esse retorno de cada R$1 investido, R$6 de retorno? Excelente pergunta. E realmente esses números aí, eles são números que têm alta repetibilidade dentro das fazendas que aplicam a IATF. Como é que nós chegamos a esses números? Como é que nós calculamos esses números? Esses números foram estudos feitos, né, pela Universidade de São Paulo, onde nós comparamos sistemas de produção. Então, nós comparamos um sistema de produção que produzia bezerros e vendia bezerros no mercado por monta natural, com um sistema de produção que produzia bezerros e vendia ao mercado por IATF. Nós quantificamos todos os valores de produção e a eficiência dos dois processos. Por exemplo, quando a gente usa a IATF, comparando com a monta natural, nós temos uma grande capacidade, a tecnologia oferece uma grande capacidade de emprenhar, já no primeiro mês de estação de monta, mais da metade das vacas da fazenda. De acordo com dos procedimentos utilizados, nós podemos chegar a emprenhar 60%, 70% já das matrizes em reprodução no primeiro mês de estação de monta. Enquanto que o touro, ele necessita que a vaca manifeste o cio para ele cobrir a vaca, para ela se tornar gestante. E o rebanho brasileiro a pasto, que é a grande maioria da nossa realidade, a vaca parida no pós-parto precoce, que é a vaca que nós inseminamos por IATF, nós já podemos inseminar uma vaca por IATF com 30, 40 dias de parida, ela já pode receber a primeira inseminação. Essa vaca, quando exposta ao touro, ela não manifesta cio, ela acaba não manifestando o cio, o touro, logicamente, não vai cobrir ela, e ela não vai se tornar gestante nesse período. Ela acaba manifestando o cio tardiamente, com 100 dias, 150 dias após o parto. Então, atrasa a concepção durante a estação de monta. Então, a IATF, por proporcionar alta concentração de prenhez no começo da estação de monta, ela faz com que os bezerros nasçam também no início da estação de parição, que é o chamado bezerro do cedo. Esse bezerro traz inúmeras vantagens econômicas e produtivas ao produtor. Então, por ela proporcionar um aumento da quantidade de bezerros nascidos no cedo, um aumento da taxa de prenhez do rebanho, um aumento de bezerros desmamados com peso superior, quando a gente calcula tudo isso e subtrai disso os custos operacionais para se introduzir a IATF na fazenda, comparando com a monta natural, você chega de uma forma bastante evidente a esse número
de um retorno aí em 18 meses entre realizar a inseminação e a desmama do bezerro, de em torno de R$ 6 por cada real investido na tecnologia, por você vender para cada 100 matrizes ou para cada 1.000 matrizes, comparando com a monta natural, mais quilo de bezerro produzido. E esse quilo de bezerro produzido a mais é o que vai fazer que o criador tenha um ganho econômico nessas proporções que você comentou.